Amor Exigente é um extraordinário programa que salvou a minha vida. Tantas famílias não aceitam que os filhos podem vir a ter problemas ou não aceitam que eles têm problemas. Prevenção com amor exigente, antes que coisas ruins aconteçam, para que só coisas boas aconteçam. Olá, querido amigo, querida amiga do Amor Exigente, como vai você? Espero que cada vez melhor. Seja muito bem-vindo, você também que não conhece o Amor Exigente, mas espero que aqui na próxima meia hora você conheça um pouquinho sobre esse valoroso programa de proteção social e de qualidade de vida. E por que de proteção social? Porque o Amor Exigente ele foi pensado para os familiares que tinham problema com dependentes químicos em casa, nos seus lares. E também é um programa de qualidade de vida, porque você não precisa ter um problema instalado de maus comportamentos ou de dependência química na sua família. O Amor Exigente, ele é para você. Nada muda se eu não mudar, é o lema do Amor Exigente. Então, é a oportunidade, através desse programa, de você ficar, como diz o nome do nosso programa, cada vez melhor. E hoje quem vai falar um pouco sobre esse programa, sobre a ação de sobriedade, é o nosso convidado Cassiano Bertoni. Ele que é coordenador de sobriedade do Grupo Morumbi. Bem-vindo, Cassiano. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado, Thiago. É um grande prazer estar participando do programa do Amor Exigente. Muito feliz por estar aqui com vocês mais uma vez. É uma satisfação e a gente vai falar de uma das ações importantes do Amor Exigente, que são os grupos, né, de sobriedade. Mas primeiro eu quero ouvir de você, que você conte a sua história. Vamos começar, como que você chegou no Amor Exigente? Legal, Thiago. Bom, mês 6, princípio influenciador. Eu cheguei no Amor Exigente com 3 dias, a gente chama limpo, né? Quando a gente para de usar drogas. 3 dias? 3 dias limpo, por influência do comportamento da minha mãe, Rita de Cássia, e da minha esposa Cecília, pois elas já estavam frequentando o grupo de Amor Exigente há mais ou menos 2 meses. Umas 8 reuniões elas já tinham pego, né, de Amor Exigente. E a influência do comportamento, a modificação do comportamento delas me despertou curiosidade de conhecer o grupo. Minha esposa me convidou para estar indo e eu, de prontidão, falei, vamos conhecer, vamos ver como que é. Você era um dependente químico, conta um pouco. Sim, minha história na dependência química durou 24 anos. 24 anos? Exatamente. Então você começou com 5, porque você é bem novo. Eu tenho 39, eu comecei aos 16. Foram 6 anos usando maconha, né? E a maconha, como eu costumo dizer, ela abriu as portas para que eu começasse a ser influenciado por outras pessoas que utilizavam outras drogas, no caso a cocaína. Eu fiz uso de maconha por 6 anos e depois eu troquei a maconha pela cocaína no momento que eu conheci a cocaína. A cocaína durou 18 anos na minha vida, né? E dos últimos 5 anos de uso, realmente foi, como a gente costuma dizer, um fundo de poço, onde você não se torna mais boa companhia para ninguém, onde as suas atitudes já não são mais honrosas, onde você acaba fazendo coisas que nunca faria sem ter o uso da substância, né? E eu cheguei a um fundo de poço e tive um despertar espiritual, mas porém a ajuda da minha família, da minha esposa e da minha mãe foi fundamental para que esse processo de recuperação acontecesse, né? Eu me entreguei a um poder superior, eu não aguentava mais a minha situação, né? Eu lembro o dia de meu último uso, quando eu cheguei em casa com o meu carro e olhei no espelho retrovisor do carro, e eu não me identificava mais. Eu olhei para mim e falei, quem é você? Né? E nesse momento eu me assustei com quem eu havia me transformado. Né? E consegui realmente nesse momento falar que não dava mais para usar, né? Que eu tinha chegado numa situação lamentável e decidi subir para casa e chamar minha esposa para uma conversa que demorou umas 3 horas, mais ou menos, onde eu contei todas as verdades para ela sobre as mentiras que eram diárias, né? Porque o dependente químico ele carrega uma culpa muito grande por ter de esconder o uso de drogas da família. Então ele mente o tempo todo, ele manipula o tempo todo por não poder falar a verdade, né? Muitas das vezes a gente sim se sente envergonhado e carrega uma culpa grande pelas atitudes que tomamos,
né? Por não conseguir parar de usar droga. Então é um fardo muito pesado, né? Quem pensa que o dependente químico é um safado, sem vergonha, um vagabundo, não está bem certo, porque é uma doença que se instala e quem nos apresentou a droga não contou o final da história pra gente, né? E a gente vivencia isso na prática de uma forma muito difícil, não é fácil, a dependência química. Perfeito. Essa sua observação é muito importante porque realmente o dependente químico ele carrega um estigma, né? De que é um vagabundo, de que não quer saber nada com nada, é alheio às responsabilidades. E é sempre muito bom frisar essa parte, né? A dependência química ela é uma doença. É reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. Assim como tem pessoas que têm câncer, tem N doenças, né? Doença do pulmão, enfim, é uma doença, né? A dependência química é uma doença e precisa de tratamento. Você falou sobre o comportamento, e inclusive estamos aí no sexto princípio, que é onde nós trabalhamos o comportamento. O enunciado diz que o comportamento dos pais afeta os filhos, o comportamento dos filhos afeta os pais. Então, assim, quando você tomou essa decisão de parar de vez com as drogas, você falou que a sua mãe e a sua esposa já estavam no grupo de amor exigente. Qual foi a mudança de comportamento que você observou nelas que te levou, talvez, a ajudar a ir para o grupo? Então, Thiago, a principal mudança que eu observei na minha família, no caso minha mãe e minha esposa, foi a forma de abordar, né? O momento de abordar, a forma de conversar, as atitudes delas mudaram, as coisas que elas não sabiam que elas estavam fazendo e facilitavam o meu uso de drogas começaram a mudar, né? A forma com que minha mãe e minha esposa me chamavam para conversas olho no olho, né? Com o dependente químico não adianta gritar, espernear e bater. Eu costumo dizer, e elas aprenderam isso no Amor Exigente, que basta ser assertivo e falar uma vez só. Que assim você tem tempo para pensar, né, sobre aquilo, refletir sobre aquilo que foi te dito, né? E importante também não falar quando a pessoa está sob o efeito da substância, né? Porque também não vai levar a nada, não é isso? Exatamente, ela não consegue absorver nem entender nada que está acontecendo, né? Então a ideia é, se ela fez uso, né, que espere esse efeito passar e no momento de lucidez e serenidade da parte do dependente químico, né, ou que ele não esteja sob efeito de substâncias, aí sim ter uma conversa de forma assertiva, né, e abordar o tema que está acontecendo dentro da sua casa. A minha esposa e minha mãe, elas me abordaram da seguinte forma, que eu não estava bem e que eu precisava de ajuda, né? E eu, por muitas vezes, disse a elas que eu estava bem, que elas não sabiam o que elas estavam falando, e elas sempre dizendo para mim que eu precisava de uma ajuda profissional, de que eu precisava me internar. Você achava que você poderia parar a hora que você quisesse? Pois é, eu tinha essa ideia de que eu não era um dependente, de que eu não era um viciado, porém eu comecei a testar isso, né? Vamos ver se eu consigo ficar uma semana sem usar, e eu percebi que eu não conseguia, né? Até realmente esse último dia do meu uso, que eu cheguei em casa extremamente desgastado, 3 dias sem dormir, tinha usado muita droga, e contei todas as verdades para minha esposa. Para mim foi um alívio, eu tirei 1000 quilos das minhas costas quando eu pude falar toda a verdade para ela, e minha esposa me disse que estava do meu lado, que ela só não aceitava mais mentira dentro da nossa casa, mas que ela estava do meu lado para me ajudar, né? E que a partir daquele dia a mentira não entrasse mais para dentro da nossa casa. E eu me propus a ela a não mentir mais, porém eu, como um ser humano de bem, que eu sempre fui, mas escolhi errado o caminho das drogas, eu percebi que ia se tornar muito fácil simplesmente não mentir. Ou seja, eu uso e falo, eu não preciso mais mentir, né? E eu tive um comprometimento com o poder superior, que era uma chaminha que estava apagadinha, e eu quis acender essa chama. E esse comprometimento foi... eu me propus a não usar mais drogas a partir de hoje, de agora, né? Eu estava em casa no sábado, falei, a partir de hoje eu não uso mais drogas, e se amanhã eu não conseguir, eu peço forças para Deus para que eu consiga não usar amanhã, mas se eu não conseguir, eu vou pedir minha internação para minha família, né? E desde esse dia, eu nunca mais usei drogas. Então eu consegui parar sem internação, sem intervenção, sem né? nenhuma intervenção, porém... 3 dias depois eu estava no grupo do Amor Exigente, né? Conta essa parte, então. O que você sentiu quando você chegou no grupo de Amor Exigente? Eu já conhecia outros grupos, porque era um dependente químico que eu era muito manipulador, né? Novidade, né, gente? Então, quando alguém me falava de algum grupo, principalmente da minha família, eu ia.
Eu falava, claro que eu vou ter mais um tempinho de folga da pressão que a minha família está colocando sobre mim, né? Então eu não era um cara que não queria participar, eu ia, né? Porque ele me dava uma folguinha, olha, ele tá no caminho do bem, tá vendo, né? Era uma mentira. Era uma desculpa que te ajudava, né? Me ajudava, exatamente. Manipulador nato. Porém, quando eu cheguei com 3 dias limpo no Amor Exigente, eu tive uma coisa que eu não senti em nenhum outro grupo, né? Eu senti aquela espiritualidade no ar, naquele ambiente, né? Muito espiritualizado, com pessoas que estavam no mesmo propósito. Quando eu sentei naquele grupo de partilha, eu não vi ninguém falando sobre drogas, eu vi gente falando só pelas dificuldades do dia a dia, mais momentos de superação, né? E eu falei, caramba, será que eu estou no lugar certo? Porque tá todo mundo muito bem, eu usei drogas há 3 dias atrás, né? E um coordenador do grupo, o Ailton, muito amigo meu, do Morumbi, Sobriedade Morumbi, o Ailton falou para mim, baseado na minha partilha, que eu ainda estava apaixonado pelo uso de drogas, né? E eu levei isso como um trampolim para a semana que vem eu voltar e contar para ele que eu estaria com 7 dias limpo. Isso aconteceu. E desde então eu venho participando de todas as reuniões do grupo de Sobriedade Morumbi. Tive o privilégio de me tornar coordenador do grupo depois de 7 meses estando lá. De 5 a 7 meses eu fui convidado a ser coordenador do grupo. E venho exercendo essa função até hoje, né? Com muito amor, muito carinho. E ajudando realmente as pessoas que querem parar de usar drogas e que procuram um processo de recuperação. Que bacana. E agora conta um pouco da sua experiência. Como que é? Você passou por essa situação e hoje em dia, por ser coordenador, você ajuda outras pessoas. De que forma você ajudar outras pessoas também te ajuda a continuar nesse caminho aí da sobriedade? Ótima pergunta, Thiago, porque o processo de recuperação ele é individual. E como eu já vi aqui em outros programas, a responsabilidade é de cada um para com a sua recuperação. Sim. Seja o pai, seja o filho, seja o dependente químico, seja quem for. Cada um é responsável pelo seu processo de recuperação. Quando eu estou no grupo de sobriedade coordenando, eu gosto de dizer facilitando aquela reunião, porque ela se dá por si só, a gente tem muita disciplina, né, no nosso grupo de sobriedade, eu estou realmente me tratando. Quando eu vejo um recém-chegado, eu lembro do dia que eu cheguei lá com 3 dias limpo. As dificuldades que eu passei, e eu tenho muito... Você sentiu na pele, né? Exatamente. A gente não dá conselhos no grupo de sobriedade, né? O que a gente faz lá é dar retornos por experiência vivida na prática. Então isso é sensacional. E se por um momento ninguém viveu aquela experiência, a gente tem aí 12 princípios básicos, 12 princípios éticos familiares que servem para tudo na nossa vida. Como diz o Miguel Tortorelli, a gente tem que educar ou orientar pelo exemplo, né? E os princípios de amor exigente são belos exemplos para a gente seguir no nosso dia a dia. Miguel Tortorelli, presidente da Federação de Amor Exigente, estamos com saudade suas, Miguel. Está fazendo falta aqui nesse programa. Esperamos você em breve aqui conosco. Deixa eu deixar um recadinho aqui. O WhatsApp da Federação de Amor Exigente, 19 98449 8044. 19 98449 8044. Manda uma mensagem para esse WhatsApp e você vai se cadastrar para receber os informativos da Federação de Amor Exigente. Então, as informações sobre as reuniões virtuais, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso. Conhecer a literatura do Amor Exigente, nós temos os livros do Amor Exigente. Esse, por exemplo, é Prevenção com Amor Exigente, que é escrito pela dona Mara Menezes, cofundadora e grande líder do programa, antes que coisas ruins aconteçam. Então, se você não tem um problema instalado em casa, esse livro é o indicado para você começar a falar de amor exigente aí na sua casa, na sua família. Cassiano, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu queria que você explicasse um pouco para quem está nos assistindo o que é a sobriedade com o amor exigente. É só estar livre do uso de drogas? Qual é a diferença? Sobriedade e abstinência? É só estar em abstinência? Uau, sensacional. A abstinência, parar de usar drogas, é o primeiro grande passo que você dá para a recuperação. Mas não é só isso? Não. De maneira nenhuma. O processo de recuperação, ele é muito maior do que a abstinência, né? A abstinência é o primeiro passo para começar realmente a se recuperar. Mas o uso de drogas, ele é só a ponta do iceberg. Ele só mostra um pouquinho de todos os enfrentamentos que você terá que ter com relação aos comportamentos, porque o uso de droga é comportamental.
E um cara, por exemplo, que nem eu, que usou drogas por 24 anos, ele, por 24 anos, se condicionou a ter um mau comportamento. Né? Então a mudança tem que ser total. Né? A mudança de comportamento, ela faz parte do processo de recuperação, e se não houver mudança de comportamento, você continua com a droga do comportamento. Cita um exemplo de comportamento que você teve que erradicar da sua vida para você seguir nesse caminho da sobriedade. Honestidade, responsabilidade, disciplina, espiritualidade, boa vontade, aceitação. São vários. Por aí vai, né? Se você não tiver essa soma de valores e resgatar, eu não gosto muito de usar o termo resgatar, mas eu costumo dizer que nós devemos ter uma nova vida. Porque se você constrói algo com os tijolinhos que um dia caiu, a probabilidade dele cair de novo é muito grande. Né? Eu venho construindo uma nova vida sólida, baseada em princípios éticos e princípios básicos de amor exigente, e vem dando certo. Como eu disse, graças a Deus, não tive nenhuma recaída até hoje. Não quero ter nenhuma recaída, Deus me abençoe e que continue nesse caminho, mas um grande pilar da minha recuperação é amor exigente, é a minha família. Maravilha ouvir isso. Você que está nos assistindo, provavelmente você pode estar aí passando pela situação que o Cassiano passou, né, desse fundo do poço que ele se referiu. Entre no nosso site amorexigente.org.br, saiba mais sobre nosso programa, que com certeza, assim como ajudou o Cassiano, pode ajudar você que está nos assistindo, ou você que tem um familiar que está nesse mundo aí da dependência química. Cassiano, quero entrar agora um pouquinho no nosso tema, que a gente falou sobre o dependente químico. Nesse momento, né, essa dificuldade dele nessa quarentena, como que você enxerga isso? Como que isso está afetando, né, o fato do isolamento social? O dependente químico que antes, ou o que está em recuperação, ou que está em uso, se você puder falar um pouquinho das duas situações, como que você entende que isso pode estar afetando? Legal, Thiago. Na prática, nós temos duas facetas, né? Um é o lado do dependente químico que já está em recuperação, está abstêmico do uso de drogas e vive em recuperação, que ele já está acostumado a ficar em casa, né? Porque a vida de antes era rua. Recuperação é de casa para o trabalho, de trabalho para casa, de casa para o grupo, do grupo para casa. Esse é um exemplo de mudança de comportamento que você deu. Se afastar daqueles amigos, né, que levavam ao uso de drogas, os ambientes. Isso, exatamente. São os 3 evites básicos, né? Lugares, pessoas e os velhos hábitos que a gente tem que evitar, né? Então, eu posso hoje em dia dizer, a quarentena, ela só está me servindo para realmente estreitar ainda mais os laços familiares, cooperação familiar, ajuda, o convívio familiar e lapidar isso, né? Fazer com que isso seja da melhor forma possível. Eu também tenho 2 filhos, assim como você, Thiago. Então hoje eu sou o pai que brinca lá no chão de carrinho, o que joga videogame, o que monta quebra-cabeça, o que ajuda na lição de casa, que as aulas agora são online, né? E tem o outro lado da moeda, que é o dependente químico que está na ativa, ou seja, está usando droga, né? Se torna, inclusive, um fator de risco, né? Porque ele sai para fazer o uso de droga, pode acabar se contaminando aí, né, com a Covid-19 e vai chegar em casa e pode contaminar os familiares. Exatamente, porque o dependente químico, você acha que ele vai pensar em usar máscara para ir comprar drogas, né? Você acha que a pessoa que está usando drogas de máscara? Infelizmente não, ele se põe em risco e põe em risco toda a família. O que eu vejo a família tem que entrar em recuperação. Então a nossa casa tem que ter regras, tem que ter horários, tem que ter limites, a hierarquia familiar deve ser respeitada, cada um no seu devido lugar. Por exemplo, saiu para a rua, não se protegeu, infelizmente hoje não retorna. Ou temos um horário de saída e de retorno para dentro de casa, não cumpriu esse horário, não entra mais. Afinal de contas, ele não está só se colocando em risco, mas prejudicando a toda a família. Então eu vejo que o dependente químico hoje que não está em recuperação, a família não está conseguindo conviver com ele dentro de casa, porque ele está trazendo droga para dentro de casa e fazendo uso dentro de casa. E não só a droga, como o vírus também, né? Claro. Muitas vezes. Então, colocando todo mundo em risco, o convívio familiar está muito difícil. Comecem pelas regras básicas de como a casa funciona. Isso é o mais importante. Se não souberem como colocar em prática, grupos de amor exigente.
né, dentro dos grupos de Amor Exigente, assim como a minha família, com 2 meses de Amor Exigente, conseguiu mudar o meu comportamento pela influência do comportamento deles, eu tenho certeza que vocês, participando do grupo de família de Amor Exigente, vão conseguir também bem influenciar os entes queridos de vocês. Bacana, muito importante o seu recado. E que mensagem que você citou o caso daquelas pessoas, dos dependentes químicos, que estão em recuperação, né? Que você está vendo pelo lado positivo, de você ficar mais próximo com a família. Mas tem aquela pessoa que deixou de usar há pouco tempo e estava em processo, né, de ficar em sobriedade. Que conselho, que ajuda que você pode dar, uma orientação para a pessoa que está nesse momento? Estava começando a frequentar um grupo de apoio e veio essa pandemia, fechar os grupos presenciais. O que você pode falar a respeito? Tiago, estamos online aí. Né? Que o pessoal frequente as reuniões do grupo que ele escolheu, que ele visitou a primeira vez. Estamos recebendo os recém-chegados que procuram os coordenadores de Amor Exigente, dos grupos de Amor Exigente. Então, cada grupo de Amor Exigente que tem grupo de sobriedade, os coordenadores vão te indicar e te passar os links, que sejam os grupos, né, dentro desse grupo que você escolheu, para frequentar essas reuniões online. No Grupo Morumbi, vocês estão fazendo as reuniões online de vocês? Sim. Como que tá? Nós temos reunião... Como que tá essa dinâmica? Tá funcionando? Está funcionando, sim. O pessoal tem participado. Inclusive, temos recém-chegados, o que é uma grande alegria, né? Poder receber de braços abertos o pessoal que quer recuperação e vem junto com a gente, né? Nós temos reuniões presenciais às terças-feiras, entrou a quarentena, continuamos com as reuniões do grupo nosso de sobriedade do Morumbi, todas as terças-feiras às 20 horas, né? Nós temos um grupo do WhatsApp só de sobriedade, onde o link é colocado lá antes da reunião às 8 horas da noite. E temos às quartas-feiras um grupo de sobriedade nacional, onde temos a reunião com o nosso querido amigo Fábio Antunes. Perfeito. Então já vou deixar aqui o recado para você. Entre no nosso site, está embaixo aqui no seu vídeo, amorexigente.org.br. Temos ali um bannerzinho com as reuniões virtuais que estão acontecendo nesse momento. O Cassiano falou da reunião de sobriedade nacional, que é conduzida pelo Fábio Antunes, que é o coordenador de sobriedade da Federação de Amor Exigente. Ela ocorre todas as quartas-feiras, às 20 horas. Né? E temos o grupo dele, que ele falou que as reuniões estão ocorrendo às terças-feiras. Então, assim, aproveite e mande também uma mensagem para o WhatsApp da Federação de Amor Exigente. De repente você não pode, na quarta-feira, na reunião nacional, mande uma mensagem para o 19 98449 8044 e pede orientação sobre outras reuniões de outros grupos que estejam ocorrendo para você também participar. Lembrando que temos também pela Federação de Amor Exigente as reuniões às segundas-feiras para os grupos de familiares de dependentes químicos, né, de familiares de pessoas com maus comportamentos, às segundas-feiras, às 20 horas. Às quartas nós já falamos do grupo de sobriedade. Às sextas-feiras, uma reunião recém-lançada, que é o Amor Exigente é para Todos, que, como nós falamos, o Amor Exigente é um programa de proteção social e qualidade de vida. Você não precisa ter um problema da dependência química instalado aí na sua família. Você quer participar de um grupo de apoio porque você está com depressão, você está triste, está se sentindo isolado aí nesse distanciamento social. A gente está recebendo muita informação das pessoas que estão mesmo abatidas por causa desse momento, nesse cenário que estamos passando. Esse grupo é ideal para você às sextas-feiras, às 20 horas também. E o grupo de cônjuges aos sábados, às 18 horas. Então, se você é codependente, né, se você tem um parceiro aí que está no uso da dependência química, ou se você é um codependente emocional, esse grupo é para você, namorado, esposa, marido, namorido, enfim. Aos sábados, às 18 horas. Cassiano, eu queria que você falasse um pouquinho assim a respeito do sexto princípio. Você falou sobre o comportamento, né, de que como a mudança de comportamento da sua mãe, da sua esposa, impactou você de alguma forma. Esse é o princípio que mais te tocou, assim, que mais te chamou a atenção? Ou você falaria de algum outro que te balançou, assim, você acha tão importante quanto? Sua pergunta é muito boa, mas eu sou suspeito para falar dos princípios de Amor Exigente, que eu adoro todos. Todos se encaixam. E um complementa o outro, né? Eu gosto muito do sexto princípio, que vem falar para a gente sobre, que é o influenciador,
que fala do comportamento do filho, afeto dos pais, o comportamento dos pais, afeto do filho, né? Eu costumo pedir uma reflexão. De que forma você influencia o outro e se deixa influenciar pelo comportamento do outro, né? Eu sei que na dependência química, somos muito influenciáveis, principalmente porque mais de 60% das pessoas que têm contato com as drogas começam na adolescência. E é um momento que nós não estamos maduros o suficiente. Nós somos pessoas muito influenciáveis, queremos participar daquele grupo, e muitas vezes é um grupo do pessoal que fuma maconha, e acabamos fumando maconha para ser aceito por aquele grupo. Dentro daquele grupo, e comecei a fumar maconha, eu sou influenciado por outras pessoas que estão fazendo uso de outras drogas, eu quero ser amigo dessas pessoas e também acabo por curiosidade ou por alguém ter me oferecido e não ter ainda uma opinião formada própria, experimentando. E é o que eu falei no começo do programa. Quem nos apresenta as drogas não conta o final da história. O final da história é muito triste. Não é fácil, né? Mas existe uma saída. E a influência dos pais, né? O Miguel diz que é linda isso que o Miguel fala sobre o exemplo, que a única forma de educar é pelo exemplo, né? Então, realmente, os pais não têm culpa, mas tem que dar bons exemplos, né? Aquele tradicional festinha de aniversário da criança regada cervejinha sempre na geladeira, né? Exatamente, né? Cerveja, vinho, qualquer tipo de álcool, né? O álcool, ele abre as portas para as outras drogas, assim como a maconha abre as portas, porque você começa a ser influenciado pelas pessoas que faziam uso com você. Ninguém faz uso sozinho, né? O uso sozinho é lá no final da história. Né? No começo da história é recreativo com todo mundo, né? Recreativo é uma forma triste de se dizer onde você está se enfiando. Né? Outra coisa relacionada a essa imaturidade do uso de drogas e relacionado à família, de que forma você vigia ou você supervisiona, né, seu ente querido, seu filho, por exemplo, né? Porque são coisas diferentes. Né? Vigiar é controlar. Sim. E você tira a oportunidade daquela pessoa de ter atitudes positivas perante os problemas que estão acontecendo. Porque você controla e quer impor a forma que você acha que devem ser as coisas. Cassiano, eu estou muito feliz de você estar aqui comigo hoje. Você falou sobre que dá certo, é difícil, mas dá certo. Está aqui um exemplo que o Amor Exigente conseguiu ajudar de alguma forma. Se você passa por esse problema, procure o Amor Exigente. O Amor Exigente é para todos. Com certeza o Amor Exigente é para você também. Vou agradecer aqui a presença do Cassiano. Espero contar com você novamente, que é muito bom ouvir você falar de Amor Exigente. Agradeço a sua presença. Até o próximo programa. Tchau. Amor Exigente é um extraordinário programa que salvou a minha vida. Tantas famílias não aceitam que os filhos podem vir a ter problemas ou não aceitam que eles têm problemas. Prevenção com Amor Exigente antes que coisas ruins aconteçam, para que só coisas boas aconteçam.